Fala pessoal, como estão? Espero que estejam todos bem. Este vídeo é o fechamento de um ciclo, o 12º trabalho de Hércules, que assim como o ano chega ao seu final no 12º mês. Neste trabalho, Hércules ele tem uma missão de ir ao submundo, ao reino de Hades, e capturar vivo Cérbero, o cão tricéfalo, que é o cão de guarda lá do submundo, mas que não está ali para impedir que alguém entre. Não, o objetivo dele é impedir que quem está lá dentro saia. Eu sou o Fabiano Costa, um cara apaixonado por mitologia e por desenvolvimento pessoal, e este é o Personalcast Mitologia, ou simplesmente PCM, o canal onde os alicerces do conhecimento sustentam e impulsionam o teu crescimento pessoal. E nessa aventura, Hércules tem que ir ao submundo, ao reino de Hades. Entra em cena de novo Hermes, esse deus que para mim é o deus que está mais atarefado entre todos os outros deuses. Hermes é responsável por inúmeras tarefas, entre as quais encontra-se essa: guiar a sombra ou a alma dos que morreram até o reino de Hades. Hermes leva ele em direção ao submundo. Chegando lá na primeira fronteira do submundo, vamos colocar como fronteira, Hércules precisaria atravessar dois rios. Um dos rios é o Aqueronte e o outro rio é o rio Estige. E essa travessia só tinha uma maneira de ser feita: uma barca que era guiada por um barqueiro chamado Caronte. Só que não era comum almas, ou melhor, pessoas vivas chegarem lá. Então Caronte ele ficou ali meio admirado, meio assustado pela presença do herói vivo, um mortal vivo, lá querendo entrar na sua barca. Nesse ponto, algumas versões vão diferir ali, mas uma delas, não vou dizer a verdade, mas uma delas diz que Hércules usou um pouquinho ali de ameaça, ameaçou Caronte que se ele não fizesse a passagem dele sobre o rio Estige e o rio Aqueronte, ele ia destruir a barca e ainda prometeu um laço ali no barqueiro. E ele fez isso também usando o nome do seu pai, Zeus. Caronte, sem ver uma outra saída, ele transportou Hércules, só que quando ele fez isso ele quebrou duas regras fundamentais do submundo. Uma dessas regras é de que nenhuma alma, ou melhor, nenhum mortal vivo, nenhum vivo deve chegar até o submundo, que é o reino das almas, o reino dos mortos. E a outra é que qualquer um que fosse ser atravessado na barca, ou seja, fosse passageiro da barca, para atravessar os rios, deveria pagar o preço. E o preço é um óbulo. É um tipo de moeda que na época era feita de prata, e o valor dela era um valor assim, que não era um valor financeiro. O óbulo ele tinha um valor mais espiritual, era algo assim mais ritualístico. Nós vemos às vezes em alguns filmes que retratam épocas mais antigas, as pessoas colocarem ali nos seus mortos moedas sobre os olhos, às vezes embaixo da língua. Esse é o pagamento ao barqueiro, para que as pessoas possam chegar ao submundo, não fiquem perdidas no mundo. Quem não cruza os rios Aqueronte e Estige fica vagando pelo mundo, e aí se torna uma alma triste, uma sombra triste. Assim que Caronte cruzou Hércules, e Hermes, porque Hermes nesse tempo todo estava acompanhando Hércules, pelos rios Aqueronte e Estige, chegando lá na outra margem, aquelas sombras ou almas que estavam ali, vendo que se tratava de um humano, um mortal vivo, se afastaram, com exceção de duas: a sombra da Medusa, aquela que foi morta por Perseu, e a sombra de Meleagro, um guerreiro valente, que teve a sua vida inteira, desde o início até o final, marcada por tragédias. Hércules, ao ver a sombra da Medusa, ele saca sua espada e ataca. Afinal de contas, a Górgona era uma fera, um monstro terrível que petrificava os guerreiros e aqueles que cruzassem o seu caminho com um simples olhar. Mas a espada de Hércules passou sem causar nenhum dano na sombra da Medusa.
Foi aí que Hermes explicou a ele que se tratava apenas de uma sombra e que o material, ou seja, a espada, né, coisas materiais, não poderiam afetar a sombra, da mesma forma que uma sombra não poderia afetá-lo, não poderia prejudicá-lo, atacá-lo. Então Hércules guardou sua espada. Mas, antes de prosseguir, ele teve ali um dedinho de prosa, digamos assim, com a sombra de Meleagro, que contou toda a tragédia ali da sua vida. Hércules ficou comovido com a história de Meleagro, e Meleagro então pediu que Hércules cuidasse da irmã dele, Dejanira, que ainda estava viva. Hércules se compadeceu daquele nobre guerreiro e prometeu que assim que ele concluísse o 12º trabalho, ele iria procurar Dejanira e ia protegê-la. E ele fez isso. No futuro, depois de concluir o 12º trabalho, Hércules se casou com Dejanira. Logo depois, continuando a sua caminhada em direção a Hades para encontrar o rei do submundo, o deus Hades, Hércules encontrou ali um prisioneiro daquele lugar. Preso ali na cadeira do esquecimento estava Teseu. Teseu tinha ido até o submundo com um objetivo. Ele queria capturar ou raptar Perséfone, que é a rainha ali do submundo. E foi pego, claro, não conseguiu o seu intento e foi preso ali na cadeira do esquecimento, onde ele iria ficar para a eternidade. Mas Hércules salvou o seu amigo e também semideus. Ele deu um puxão tão forte que arrancou Teseu ali da cadeira. Só que como ele estava como se fosse colado ou grudado ali na cadeira, acontece que um pedaço da nádega dele e da perna dele ficaram ali grudados. Mas ele foi salvo, e é isso que conta. Hércules continuou até encontrar finalmente o rei do submundo, o deus Hades. Explicou a situação, o trabalho que ele tinha que fazer, que se tratava de uma purificação pela qual ele estava passando. Ele teria que sujeitar então às ordens de Euristeu e por isso precisaria levar o cão Cérbero até a presença de Euristeu. Hades concordou, entendeu ali que havia um significado profundo, né, uma purificação que precisava ser realizada pelo nosso herói e permitiu que ele levasse sim Cérbero, mas com uma condição. Hércules teria que dominar, teria que derrotar o Cérbero sem usar nenhuma arma. Hércules se cobriu então apenas, se protegeu apenas ali com a pele do leão de Nemeia e enfrentou Cérbero. Cérbero era descrito como um cão gigantesco que, além das 3 cabeças, que já tornam ali uma fera pelo seu tamanho, difícil de enfrentar, ele ainda tinha uma cauda que era em forma de serpente ou de dragão, depende da versão. E espalhado pelo corpo dele, pernas, pelo torso, pelo peito, haviam diversas serpentes. Hércules teve que enfrentar tudo isso. Ele conseguiu dominar Cérbero e amarrá-lo. E levou o cão tricéfalo, o porteiro lá do submundo, dessa forma, amarrado, preso, até Euristeu. Euristeu, como de praxe, era um cara medroso, ele tinha muito medo de Hércules. Quando Hércules estava se aproximando, ele já correu para se esconder dentro de um grande jarro de bronze, que é para onde ele ia quando o nosso herói se aproximava dele. Hércules apresentou a ele o Cérbero e Euristeu, medroso, louco de medo, ali querendo se livrar logo daquela figura monstruosa, disse que ok, está realizado o trabalho, Hércules, agora tire esse monstro daqui. E foi assim que Hércules devolveu Cérbero ao submundo e concluiu o 12º trabalho. Essa parte então está concluída, mas nós precisamos ainda descobrir o significado por trás dessa história. E isso nós vamos saber no próximo vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo a desvendar esses mistérios, a entender os significados e os ensinamentos que essa história nos traz. E eu trago esses vídeos aqui para compartilhar com vocês o meu entusiasmo pela mitologia, pelas lições que elas nos trazem, formas de crescimento e desenvolvimento pessoal. E eu vou pedir para vocês que gostaram do vídeo, que então deixem seu like, que se inscrevam no canal, compartilhem um vídeo com aquelas pessoas
que são importantes para vocês, pessoas que querem também se desenvolver como seres humanos, pessoas que gostam de uma história de mitologia, enfim, pessoas que vocês acham que têm esse viés também de curiosidade e de crescimento e que deveriam estar aqui no Personal Cast Mitologia, onde os pilares do conhecimento sustentam e impulsionam o teu desenvolvimento pessoal. Espero vocês no próximo vídeo e até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.